Boa noite, meus amigos. Mais uma vez aqui estamos para podermos falar, né, sobre o Evangelho do Cristo. Sempre é uma grande alegria que a gente recebe esses convites, porque trabalhar na seara do Cristo para nós é uma oportunidade de fazermos com que nos ajustemos na nossa vida, na nossa caminhada. Hoje, o tema da palestra é um assunto extremamente interessante, que é sobre a obsessão. E nele, né, nesse tema, nós também vamos falar sobre como que a obsessão se apresenta, né? Então, a gente até colocou o nome da palestra, A Obsessão e Suas Máscaras, que é até um livro da Marlene Nobre, exatamente com o mesmo nome, né? Então, nesse livro, a Marlene vai fazer uma análise de todos dos livros do André Luiz que abordam, né, o assunto da obsessão. O que é a obsessão? Na realidade, a obsessão, no livro dos médiuns, capítulo 28, a pergunta 237, nós temos a resposta dos espíritos de que a obsessão é uma ação persistente que um espírito tenta, né, deseja exercer sobre outro espírito. Essa ação é persistente porque exatamente o espírito insiste, não é algo passageiro, é algo que demora, né? Então, é uma ação realmente que o espírito tenta ter de domínio sobre outro espírito. A obsessão, e quem é esse obsessor, né? Então, a gente está falando que é um espírito que deseja exercer uma ação sobre outro, né? Para exatamente dominá-lo. Então, o desejo do obsessor é dominar uma pessoa, um outro espírito. Então, quem é o obsessor? O obsessor não é um espírito elevado, não é um espírito mais evoluído. A característica do obsessor é exatamente o atraso espiritual, né? O atraso moral. Então, lógico que a maioria de nós, não praticamente todos nós, temos os nossos momentos também, tanto de obsessor como de obsediado. Todos nós somos médium, em maior grau ou em menor grau, ou seja, a gente sente e tem o intercâmbio com o plano espiritual, portanto, pode acontecer com qualquer um de nós. E qual é a causa, né, da obsessão? Por que isso acontece? Acontece exatamente por causa dos nossos sentimentos de baixo nível. Então, quando a gente tem uma vibração mais baixa, isso significa em relação aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, às nossas omissões, aos nossos gestos, atitudes, ações. Então, sempre que a gente está numa vibração de sentimentos de menor, espiritualmente falando, de menor moralidade, nós, então, estamos abrindo uma janela para poder acontecer a obsessão. Então, geralmente, nós estamos vibrando em baixa sintonia. Esses espíritos nos localizam exatamente como se fosse uma rádio, né? Então, nós temos ali as ondas, tem onda média, né? Tem as frequências modulares. Então, dentro da espiritualidade é a mesma coisa. Nós, então, sintonizamos e somos sintonizados, exatamente pela nossa faixa vibratória. Quando a gente liga um rádio, a gente quer ouvir aquela rádio que geralmente nos passa as coisas que a gente gosta. Então, se tem uma rádio que toca muito mais o tipo de música, né, que eu gosto, eu tendo a sintonizá-la. E quando é algo que eu não goste, eu evito isso daí. Então, dentro da nossa vibração, ocorre do mesmo jeito.
A gente atrai pela vibração os iguais. Então, o meu sentimento é de egoísmo, se meu sentimento é de vingança, se meu sentimento é dos ciúmes, então eu vou exatamente atrair espíritos que estão vibrando nessa faixa, né? Então, esse obsessor, ele geralmente é um espírito que está ligado a nós, seja por outras situações que vivemos em outras vidas, seja dessa própria vida, ou simplesmente o espírito que a gente diz que, apesar de não ter uma ligação forte com a gente em termos de vingança, ou ódio, ou raiva, mas se aproveita da nossa situação, às vezes para brincar, para se divertir, ou mesmo para puxar para ter companhia, né? Então, esses espíritos procuram exatamente, nos procuram exatamente pela faixa vibratória. O mesmo acontece com a gente, porque esse obsessor dá-nos a impressão que só pode ser o desencarnado, e não é. Nós podemos, o desencarnado pode obsediar um encarnado, o desencarnado pode obsediar um desencarnado, o encarnado pode obsediar um desencarnado e pode obsediar um encarnado. Então, portanto, todos nós podemos estar no papel de obsediado ou de obsessor. Então, portanto, não devemos julgar e sim tentar entender cada situação. E, principalmente, evitarmos essas situações. Como? Escolhendo as nossas companhias espirituais. Então, a gente precisa estar sempre atento, por isso, devemos sempre buscar nos conhecer. Então, é importante termos o domínio do que pensamos, de como agimos, o que desejamos, porque essa sintonia ocorre nos sentimentos, nos desejos mais ocultos. Então, coisas que às vezes a gente pensa que está passando despercebido por todos encarnados que estão ao nosso redor, mas não passa despercebido por exemplo, de um desencarnado. Então, e mesmo a pessoa encarnada, vivendo ao nosso lado, convivendo com a gente, ou nos observando, pode perceber os nossos desejos mais ocultos, pode perceber as nossas vibrações, as nossas sintonias. Então, portanto, para podermos evitar situações constrangedoras, como a da obsessão, nós precisamos elevar a nossa vibração. Então, precisamos nos conhecer para que a gente possa perceber o que está acontecendo conosco. Então, se eu amanheço um dia triste, com pessimismo, com mau humor, um dia pode se justificar por um problema que eu estou tendo, um aborrecimento que tive ali no dia, ou mesmo até mesmo orgânico, né? Nós, mulheres, por exemplo, temos a questão da TPM, né? Que a gente fica muito mais sensível durante também a gravidez, o pós-parto, né? Muitas mulheres, eu, por exemplo, tive uma das minhas gestação após o parto, tive a depressão pós-parto, né? Então, mas são coisas passageiras, e a gente se conhecendo pode, inclusive, detectar, bom, eu não sou assim, o que está acontecendo comigo? Então, pode até prestar atenção, né, no que é que está provocando o meu mau humor, a minha raiva, os ciúmes, o egoísmo, por determinadas coisas. Se é uma situação que passageira, né, a gente, mas mesmo assim, temos que prestar atenção, porque, sendo passageira, de qualquer maneira, nós abrimos uma janela e alguém pode ter nos sintonizado, e a partir daí começar a nos acompanhar. Se a gente não tiver o domínio, né, desse conhecimento conosco, do que está acontecendo com a gente então pode se manter nessa vibração
e no lugar de ser algo passageiro, continuar sendo uma situação persistente. E daí, nós, apesar de termos no início a possibilidade de evitarmos essa situação, com o passar do tempo, com o amadurecimento dessa situação, nós, então, percebemos que passamos a não ter mais o controle sobre isso. Então, aí são as etapas que a gente vai falar sobre os vários tipos de obsessões, né? De obsessão. Então, nós precisamos elevar sempre o nosso pensamento, estarmos atentos a esses nossos comportamentos, verificarmos o que é que está levando ao comportamento e tentarmos o controle disso. E sempre fazendo as orações, meditação, um bom livro, uma boa conversa, um bom filme, uma boa música. Então, tudo isso nos ajuda a termos uma vibração mais alta, né? Então, nesses momentos, é bom evitarmos pessoas negativas, conversas de baixo nível, assistir coisas que pesem muito para a gente, notícias muito trágicas, coisa desse tipo. Então, a gente precisa se cuidar para que isso não nos aconteça. E para evitarmos de sermos um obsessor, nós também precisamos vigiar os nossos sentimentos. É a partir exatamente dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Nós precisamos, a partir disso, verificarmos que toda ação tem uma consequência. Então, toda esses nossos desejos, esse nosso comportamento, ele vai ter uma consequência. Então, a gente precisa estar atento também a essa situação nossa, né? Então, para que a gente evite também de se tornar um obsessor, que sofre do mesmo jeito. A gente acaba se ligando e mesmo vamos dizer assim, sem perceber, aquilo dali vai nos fazendo mal, trazendo para nós, às vezes, o desequilíbrio psíquico, o desequilíbrio mental, nos tornando, às vezes, pessoas amargas, chatas de se conviver. Então, a gente precisa estar também atento para que a gente não se torne um obsessor e traga problemas tanto para as pessoas que a gente convive encarnada, como as desencarnadas também, trazendo sofrimento e dor. Quais são os tipos de obsessão? Não é que a gente escolha um tipo, na realidade é uma evolução da obsessão. Então, não é bem um tipo que você possa ter esse ou aquele. Na realidade, existe a obsessão e a sua evolução. Então, a obsessão, ela começa sempre por uma auto-obsessão. Então, nós, quando iniciamos esse processo, a gente começa sempre por nós. Não existe nenhum espírito que possa nos passar desejo, ou pensamentos, ou comportamento, ações, sem que a gente deseje, sem que a gente repercuta em nós aquela sintonia. Então, espírito nenhum é responsável pelo processo obsessivo que possamos vir a sofrer ou pelo processo de sermos um obsessor. Então, essa situação de obsessão, ela ocorre, primeiramente, se inicia com a gente. Então, somos nós que iniciamos pela auto-obsessão. Então, se uma pessoa inicia com chateação, ciúmes, né, que é um exemplo bem que ocorre demais. A situação de insegurança, a situação de começar havendo muita conversa a respeito de ciúmes, muita conversa sobre traição, filmes, livros, né, companhias, enfim. E aí você passa a criar, né? Será que fulano não me trai?
será que ele está tendo alguma outra pessoa? E aquilo dali vai, quer dizer, você começa, não é um espírito que chega e coloca isso, o start dá pelo seu meio, é o seu espírito que inicia todo esse processo. Então, a partir daí é que você sinaliza, abre a janela, né, acende a luz para que possa ser visto, você liga a sintonia, então, portanto, a faixa está ali, né, que é a partir daí que você vai encontrar as companhias de acordo com aquilo que você passa a pensar, que você passa a desejar, ou não desejar, a temer, a ter medo também, né? Então, isso daí é o início. Então, o primeiro passo numa obsessão é que a gente chama a obsessão sutil, a simples, que é praticamente todos nós passamos em algum momento por esse tipo de obsessão. Essa obsessão, ela se caracteriza exatamente por ser sutil, né, por ser simples, porque a gente é algo muito, quase que imperceptível. Ela só vai passar a ser mais, chamar mais atenção quando exatamente persiste, quando começa a ficar mais forte, quando começa a incomodar as próprias pessoas e é você mesmo, trazendo, como a gente diz, sofrimento e dor. Ela inicia por você, mas depois é exatamente esse tipo de obsessão sutil. Então, principalmente, gente, acontece com os espíritas na própria casa espírita. Por que isso? Porque há todo um interesse de que a doutrina traga algum tipo de escândalo. Então, dirigentes, palestrantes, trabalhadores em geral da casa espírita precisa ficar muito atento a determinadas, vamos dizer assim, sensações ou mesmo motivações, né? Então, coisas do tipo assim, da questão da sexualidade, ficarmos atentos, né, para determinadas paixões que surja, admiração demais para uma pessoa e achar que está meio que apaixonado por aquela pessoa, ou mesmo a questão dos ciúmes. Casais espíritas começam a trabalhar dentro da casa espírita, e aí, pela questão mesmo, nós somos muito fraternos, na nossa convivência, a tendência é sermos muito gentis, né? E tem que ser assim, então, educados, e aquilo dali pode criar ciúmes, e a pessoa, então, ao ter aquele start, pode ter certeza, existe ali uma legião observando, esperando um motivo para puxar e causar o escândalo dentro, né, vamos dizer assim, dentro do nosso grupo de trabalho. E isso dali, a gente dando brecha para aquilo dali crescer e trazer realmente constrangimento e, às vezes, até encerrar determinados centros, né? Então, a gente precisa ter muita atenção, ficar prestando muita atenção, ter sempre muita vigilância com relação aos nossos desejos e pensamentos, em todos os lugares, né? Então, a sutil, ela vai perceber, né, aquilo que a gente está, vamos dizer assim, frequentemente sentindo. E, a partir dali, a gente ganha as companhias e eles vão trabalhar exatamente a sutileza, exatamente dentro de um padrão aparentemente normal. E vai também manipular, né, por meio dessa nossa situação, seja do desejo, do pensamento, da atitude, com que a gente comece também a atrair pessoas encarnadas que comecem a dizer para nós aquilo que eles estão o tempo todo, né, vibrando junto com a gente, nos levando a acreditar
que aquilo dali é que é o correto, que aquilo dali é normal. Então, por exemplo, uma pessoa inicia por uma admiração de uma determinada linha de pensamento de uma pessoa, né? Seja ele político, seja ele um filósofo, seja ele um cantor, um artista, e a partir dali a gente vai se encantando. Por meio daquilo, eles vão se aproximando e vão nos intuindo, trazendo ideias que a gente fica pensando que são nossos, né? Os pensamentos que são nossos, eles vão alimentando. E aí, vamos dizer assim, provoca, nos ajuda a situações para que a gente possa encontrar pessoas que pensam como dessa forma, que também admira demais, e aquilo dali vai crescendo, e nós vamos nos afastando de pessoas que pensam que pode nos alertar para o que está acontecendo. Então, por exemplo, nós espíritas, geralmente, quando a gente inicia um processo como esse, a tendência é nos afastarmos do trabalho, é nos afastarmos do centro, é nos afastarmos de pessoas mais equilibradas. Então, a gente começa, não tive tempo, aí vem no dia da doutrinária, temos uma dor de cabeça, uma festa, um encontro que acontece naquele horário, enfim, e a gente vai se envolvendo sutilmente, sem perceber esse processo, né, no que nós estamos entrando. Então, ela é perigosa exatamente que dá aparência de natural, de normal. Só que aquilo dali vai crescendo, vai se ampliando, nós vamos nos isolando, né, dos espaços, das pessoas, dos filmes, dos livros que possam nos alertar, que a gente possa, de repente, epa, será que isso não está acontecendo comigo? E possamos, naquele instante, fazer uma reflexão. Não, eu não tenho o costume de estar assim. Não, o pensamento dessa pessoa não condiz com aquilo que eu prego, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu tenho de atitude, né, do grupo que eu frequento, não é de acordo com o evangelho, né? Então, temos que ficar sempre atentos, porque o evangelho é o dia a dia da vida da gente. Então, se nós começamos a nos encantar, por exemplo, com determinadas doutrinas, com determinados meios vamos dizer assim, de sociedade, pessoas, enfim, se a gente começa a se encantar com aquelas coisas, precisamos estar sempre fazendo o crivo em relação ao evangelho. O que o evangelho nos diz sobre isso? Esse tipo de atitude nossa, com o cristianismo, está de acordo com aquilo que a gente lê no evangelho, está de acordo com o que eu venho pregando, o que eu venho estudando, né? Está de acordo com as atitudes de um bom cristão. Então, a gente precisa puxar isso e estar sempre fazendo essa análise. Isso evita de que a gente, né, se aprofunde mais, se por acaso estiver acontecendo uma obsessão, possamos sair dela e, vamos dizer assim, perceber a sutileza da armadilha que a gente estava entrando. Caso contrário, isso daí vai evoluir e nós passamos para o segundo patamar, né, na evolução de uma obsessão, que se chama fascinação. Então, da obsessão sutil e simples, nós passamos para um tipo de obsessão chamada fascinação. O próprio nome já nos ajuda a compreender essa situação, o fascínio. O fascínio é uma situação em que a gente se coloca diante de uma coisa, diante de uma pessoa, diante de uma ideia, que deixa-nos
fascinados, ou seja, tiram-nos a própria razão. Nós passamos a gostar daquilo, nós passamos a pensar daquela forma, nós começamos a puxar aquele tipo de ideal para as nossas vidas sem mais questionar. Nós ficamos realmente hipnotizados, passamos a ficar tão ligados à ideia, à forma de atitude, de pensamento, do desejo, que a gente não tem mais, vamos dizer assim, não é mais sutil. A gente já, ao contrário, se alguém nesse instante, né, quando a gente se encontra nessa situação, alguém chega para nós e puxa uma conversa a respeito, buscando com que a gente faça uma reflexão. Então, se naquele instante eu estou fascinada por uma ideia e alguém chega e coloca para a gente, por exemplo, mas será que está de acordo, né, com o que a gente vem agindo? Será que está de acordo com os princípios cristãos? Aí você já fica logo irritada, já não quer mais ouvir a pessoa, porque você, nesse instante da fascinação, do fascínio, você passa a achar que está sempre com a razão. Você já não dá mais o espaço para o questionamento. Aí é que está o perigo, porque chegando nessa etapa, daí por diante, todo o tratamento de desobsessão passa a ficar bastante complicado, porque há tanto a espiritualidade como os próprios encarnados que estão prestando atenção nisso e verificando a sua situação, querendo ajudar, você afasta. E espíritos elevados, né? Que os espíritos benfeitores, esses espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio. O obsessor tem essa característica de ser um espírito mais atrasado por causa disso, porque eles não respeitam as nossas decisões, eles não respeitam os nossos desejos reais, né, de bondade, de caridade. Eles se apegam e querem, aí é que é o processo realmente obsessivo, dominar-nos naquele ponto. Então, a gente dá uma possibilidade para eles e eles vêm com tudo e, a partir dali, ficam conquimantados junto a nós, buscando-nos para que a gente vá cada vez mais se inserir dentro dessa situação. E passando, então, para a fascinação, aonde o nosso comportamento começa a não ser mais sutil, começa a ser de uma forma tão nítida, de todos perceberem, que nós entramos em situações de constrangimento, situações onde a gente passa a ter atitudes ridículas. Então, nós passamos a ter tanto palavreado como as nossas atitudes, de forma a nos dar situações diante da sociedade de ridículo, de maluquice, né, de pessoa desequilibrada. E quanto mais alguém tenta se aproximar da gente para que a gente possa evitar essas situações, nos chamando a atenção para o ridículo da pessoa que nós estamos sendo, né? Então, um ciúme sutil é uma coisa, aonde você ainda permite que um parente, uma pessoa que te ama, chegue para você, né? Diga, não, mas fulano não tem isso, e coloque na conversa, vamos dizer assim, estímulo para que você se sinta mais seguro ou segura, né? Que você evite esse tipo de pensamentos, né? Que você alimente esse tipo de pensamento. Aí você até você aceita conversar, você aceita refletir, você aceita ler, fazer uma boa leitura, você aceita orar, você aceita ir para o centro para tomar um passe, fazer um tratamento espiritual, procurar um psicólogo, um analista para fazer, né, um tratamento da parte física.
Enfim, você ainda dá abertura e você fica mais fácil para os amigos espirituais, né, e tanto o encarnado como o desencarnado, possam nos auxiliar. Já na fascinação, não. Você passa a ter uma atitude que, se a pessoa não falar exatamente o que você quer, se ela não fizer exatamente como você quer, alimentar as suas ideias, as suas ações, né, os seus desejos, você passa a olhar aquela pessoa com desconfiança e passa, inclusive, a afastá-la, né, a separar, a evitar o contato, as conversas com essa pessoa, e passa a evitar orar, meditar, né? A não dar chance para que a espiritualidade, os benfeitores espirituais possam nos alcançar e nos tirar dessa situação. Daí, cada vez mais vai ficando mais difícil. Recusamos ajuda de analista, de psicólogo. Quando alguém dar uma ideia, né, não seria bom você fazer uma análise para você verificar melhor essa situação, esse ódio que você está sentindo pela pessoa, esse desejo de vingança, essa cisma, né, que você está tendo com fulano. Será que não é bom você fazer uma análise para poder você verificar o que está... Você corta, passa a ser aquela pessoa quase que uma inimiga, você não aceita. Você fala logo, você está pensando que eu estou doida, você está pensando que não sei o quê, está do lado da pessoa, você não está do meu lado, você não gosta de mim, enfim, não dá abertura. E isso vai cada vez piorando mais. Os encarnados vão realmente se afastando, né? Porque às vezes as pessoas não aguentam, por mais que nos amem, mas por ficarmos pessoas intragáveis, difíceis da convivência, as próprias pessoas acabam, né, tomando os seus rumos, os seus interesses, e acabam realmente se afastando da gente. E os espíritos superiores, os amigos espirituais que estão ali querendo nos ajudar, ficam ali, esperando o momento, às vezes até, vamos dizer assim, estimulando para que a gente faça uma oração, vamos dizer assim, até nos levando a determinadas situações para que a gente possa, por uma ação, uma coisa que a gente veja, a gente possa cair em si. Mas isso não acontecendo, o espírito ainda insistindo naquela fascinação, eles aguardam, porque sabe que tudo tem seu tempo, que tudo passa, e eles ficam ali, então, aguardando. Não se afastam, mas também não interferem, né? Respeitando o nosso livre-arbítrio. Passando dessa etapa, aí vem uma etapa, gente, que é extremamente difícil a gente evitar, caso a gente não se ajude, que é a subjugação. Na subjugação, como o nome diz também, nós passamos a ficar subjugado, né, daquele espírito. Então, o espírito passa a ter um domínio tão grande sobre nós que a gente já não consegue mesmo mais separar. Fica uma simbiose tão grande que os espíritos passam até a se confundirem em pensamentos, em desejos, no que um é e no que o outro é. Então, nós passamos, nesse momento, a gente atrai legiões, né? Então, a gente passa a não ter mais o controle sobre o nosso pensamento, sobre o nosso ser, e a partir daí, aí é que as nossas atitudes mesmo passam a atitudes completamente fora da normalidade, atitudes que vai nos deixar constrangidos, que vai deixar a nossa família envergonhada, pessoas que nos amam com vergonha. Então, já situações que a gente coloca de maluco, que necessita realmente de um tratamento mais, ou de uma internação, ou coisa desse tipo, né? Já no afastamento mesmo da convivência do social. Nós passamos a ter pensamentos, atitudes e desejos tão agressivos, tão diferentes da normalidade, que a atitude daqueles que convivem com a gente é de realmente nos isolar, para que a gente possa vir a fazer um tratamento
né, psicológico obrigatório, vamos dizer assim, uma situação em que a gente não vai ter mais o domínio do nosso desejo. Não, eu não quero ir. As pessoas que estão ao nosso redor, para o nosso próprio bem, buscando, né, a luta para que a gente possa retornar à normalidade. Então, a atitude que se tem é exatamente afastar, para que possa vir a ter um tratamento mais forte, mais pesado, né? Então, para evitarmos chegar numa situação como essa, porque aí sim a dificuldade é enorme, tanto para os desencarnados como para os encarnados, e principalmente para a pessoa que está sendo obsediada, aí já fica assim extremamente difícil uma solução nessa vida, né? Um tratamento desobsessivo, nesse caso, leva às vezes anos. Então, nós precisamos estar atentos em relação a isso. Não deixarmos nem que a gente passe por esse tipo de situação, nem que a gente inicie, né, para com o outro. Então, é preciso também dizer que nós podemos também obsediar uma pessoa. A pessoa, quando inicia com os ciúmes, ela traz para si a obsessão de espíritos que estão interessados no tema, mas nós passamos também a termos se o outro deixar, né, de quem a gente está tendo ciúmes, deixar, nós passamos a infernizar a vida daquela pessoa. Nós passamos a obsediar aquele dali que a gente pensa que por ciúme está tendo uma declaração de amor. Então, todo exagero, né, pode abrir essa janela para a obsessão. Todo tipo de sentimento, todo tipo de ação, todo tipo de ideia, tudo que é levado ao extremo traz essa possibilidade. Por quê? Porque é desequilíbrio. Então, quando a gente passa a amar demais uma pessoa, não viver sem essa pessoa, não se imaginar sem essa pessoa, colocar no outro toda a nossa felicidade, aí a gente já está passando do amor, né, para um sentimento de posse, para um sentimento de desespero, para o sentimento dos ciúmes. Então, isso daí já vai dar as brechas para se iniciar esses processos. Portanto, precisamos nos conhecer para que a gente possa perceber quando começamos a agir de forma ou pensar ou desejar de forma diferente do que nós somos, né? E também estar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor, aceitar boas conversas, e, né, buscar ajuda, seja no centro, seja na igreja, seja no templo, seja com a ajuda, né, de psicólogos, de analista, mas para isso a gente precisa primeiro detectar, perceber, estarmos sempre fazendo aquele crivo que nós colocamos em relação ao evangelho, né, sempre. E se Jesus estivesse aqui, como é que ele iria ver essa minha atitude? Isso está de acordo com o pensamento do Cristo? Isso está de acordo com o que Cristo nos disse? Isso é cristão? Né? Então, eu preciso estar sempre atenta a isso. E quando isso distorcer, nós precisamos, então, ter a humildade de dar um passo atrás e reconhecer que estamos errados. Então, é muito importante, porque qualquer um de nós pode entrar nessa sintonia, tanto de ser obsediado como de obsediar. Acredito que ainda, né, seja um tema que possa ainda nos dar muita margem. Esse livro, por exemplo, da Marlene Nobre, que tem exatamente esse nome, né, que da palestra que nós demos, A Obsessão e Suas Máscaras, é um livro, gente, importantíssimo para a gente ter uma leitura, porque ela traz todos os temas relacionados à obsessão. Então, dá-nos o fato da gente conhecer, né, tudo que a gente conhece nos liberta, né, das fantasias, das falácias, daquilo que não é verdade. Então, a gente buscando munição
né, nessas leituras, e esse é um livro que pode trazer para vocês muitas informações a respeito, e no qual, ao ler, a gente pode até se localizar e evitar, né? Portanto, vamos dizer assim, se salvar de um processo que a gente entrando ou de obsessão ou de estar obsediando alguém. Então, a gente vai encerrando por aqui, por hoje, né? Insistindo para que possamos termos mais conhecimento sobre o assunto, para o nosso próprio bem, para o bem das pessoas que a gente ama, com as quais a gente convive, tanto encarnado como desencarnado. E para também ajudar outras pessoas que passem por situações como essa. A gente agradece sempre a Legião do Servo de Maria, não porque mereçamos estar dentro de uma legião como essa, de forma nenhuma, mas é porque a gente conta com a misericórdia desses irmãos tão amados e tão queridos. Nossa Senhora, como sempre, é uma mãe que está ali sempre nos perdoando, compreendendo as nossas quedas e sempre disposta a nos ajudar, né, enxugando as nossas lágrimas, dando o seu colo tão amado, para que a gente possa descansar, refletir, ouvir, né, as suas palavras, os seus gestos de amor para conosco, querendo sempre que a gente se salve pelo caminho da luz, né? Então, agradecido demais a esses irmãos abençoados que estão sempre sob a batuta de Nossa Senhora, e a ela, essa mãe tão amada e tão querida, a Jesus, o nosso amigo espiritual, o nosso governador terrestre, o nosso amigo de todas as horas, Jesus, que está sempre tão atento à nossa felicidade, sempre buscando de todas as formas para nos ver caminhando, né, para a nossa evolução, sempre no caminho do amor, sempre no caminho do bem e, portanto, da própria felicidade. E agradecemos também a todos vocês que estiveram até esse momento conosco. Esperamos que a gente possa ter trazido, né, um tema importante para as nossas vidas, para a nossa reflexão. Então, nesse momento, para que a gente possa encerrar, agradeço profundamente a Deus Pai Todo-Poderoso, aonde que, pelo agradecimento, vamos fazer a oração que Jesus, né, deixou para nós, para que a gente pudesse ter esse diálogo com o próprio Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita sempre a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos sempre as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Mas não nos deixe cair em tentação, livrando sempre, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Um bom final de semana, um bom início, né? Depois de semana aí, a partir do domingo. Um grande abraço para todos.